Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e hoje, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o diabetes e a dieta vegetariana. Por que eu tô falando isso? Bom, vocês já vão entender. Primeiro, quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de um termo que engloba tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Eu tô aqui ensaiando para fazer uma super aula para vocês ao vivo sobre diabetes. Isso, se Deus quiser, ainda vai rolar. Mas por enquanto, o que eu quis adiantar aqui? A alimentação vegetariana é uma alimentação muito rica em frutas. E muitas pessoas com diabetes têm medo de fruta, achando que a fruta vai ajudar a descontrolar a glicemia. E na verdade, isso não é verdade. Então, quando a gente está falando de uma pessoa com diabetes tipo 1, que é aquela pessoa que normalmente fez o diagnóstico na infância, que logo começou a usar insulina, desde que essa pessoa faça sua contagem de carboidratos, não tem problema nenhum ela consumir bastante fruta. Muito pelo contrário. Frutas são muito saudáveis, têm uma digestão rápida, contém, além do carboidrato, né, além do açúcar da fruta e da frutose, e eu sei que tem aí um monte de gente falando mal de frutose, mas o problema não é a frutose, o problema é a frutose refinada. O problema não é a glicose, o problema é a glicose refinada. Quando ela está dentro de uma fruta, quer dizer, você come a fruta na sua forma integral, você não está comendo frutose, você está comendo um alimento que é completo, que tem fibra, que tem vitaminas, minerais, que tem antioxidantes naturais, enfim, uma série de outros componentes que vão fazer bem para quem tem diabetes. Tanto tipo 1 quanto tipo 2. Então, no caso de uma pessoa com diabetes tipo 1, é claro que se você come um carboidrato, você vai ter um aumento na glicemia. Fazendo a contagem de carboidrato e aplicando a insulina conforme, daqui a pouco isso vai estar controlado e está tudo bem. Esse não é um tipo, a fruta, por exemplo, não é o tipo de alimento que vai causar uma piora do diabetes a longo prazo, muito pelo contrário. Então eu estou aqui especificando as frutas, mas o mesmo vale para alimentos quanto mais integrais, né? Então legumes, o arroz com feijão, não é isso que vai causar problema para quem tem diabetes tipo 1 e nem para quem tem diabetes tipo 2. Então, esse tipo de carboidrato não é o problema. E a gente já tem aqui no canal um vídeo falando sobre carboidrato e diabetes, onde eu falo exatamente isso. Mas eu queria aprofundar num outro detalhe que tem a ver com diabetes tipo 2, que é aquele diabetes mais relacionado à disfunção metabólica, né? Obesidade, resistência insulínica, uma desbiose, uma alteração na flora do intestino, essa inflamação do intestino, a gente sabe que hoje pode ser causa aí de resistência insulínica. E nesse vídeo que eu vou fazer para vocês, nessa aula, eu vou aprofundar isso com detalhes. Mas por enquanto, o que eu quero trazer de spoiler e de tranquilização? Quando você tem resistência à insulina, qualquer carboidrato que entre vai gerar um pico de glicose. Tanto um carboidrato refinado quanto um carboidrato integral, sendo que o refinado vai gerar um pico ainda maior. Então, se a gente for comparar o carboidrato refinado com o carboidrato integral, então, por exemplo, dos refinados, o açúcar, as farinhas, né, pão, massa, bolacha, esses carboidratos refinados, eles devem ser evitados. Mas nem todo carboidrato é igual, então vamos voltar aqui para as frutas. Quando a gente está falando de fruta, a gente está falando de fibra, a gente está falando de outros micronutrientes que são importantes para a saúde e muitas vezes anti-inflamatórios e antioxidantes. E o grande problema do diabetes tipo 2 é justamente essa inflamação crônica, que vai acontecer de forma invisível no sangue e que é causada por um conjunto de fatores que estão acontecendo ali no diabetes tipo 2, entre eles a resistência à insulina, entre eles a obesidade visceral. E quando eu falo obesidade, eu não estou falando de peso ou IMC, eu estou falando daquela gordura que fica dentro dos órgãos mesmo e que é muito comum em quem tem diabetes tipo 2. Então, no caso do diabetes tipo 2, não só a fruta ela não faz mal, como na verdade ela pode fazer bem, porque o nutriente, né, o alimento que mais prejudica a resistência insulínica é a gordura saturada e não o carboidrato refinado. O carboidrato refinado ele vem para revelar essa resistência, mas a causa da resistência insulínica tem muita relação com gordura saturada. E quando a gente vai olhar os estudos científicos que comparam diferentes fontes de gordura, diferentes tipos de gordura, diferente tipo de carboidrato para o diabetes tipo 2, o que a gente vê é o carboidrato refinado ele é ruim, mas o carboidrato integral ele é bom. Justamente porque ele não está sozinho, ele está dentro desse pacote que contém fibra, que contém micronutrientes, né? A gordura saturada ela é ruim e a gordura
poliinsaturada, ela é até benéfica, ela é até protetora, que é a gordura que tem, né, bastante ômega 3, enfim, já se fala muito sobre isso. Então, a gente não deve falar gordura é bom, carboidrato é ruim, proteína é bom. A gente depende muito do que a gente está falando, de que tipo de alimento a gente está falando. Então, para uma pessoa que tem diabetes tipo 2 e, por exemplo, resolve se tornar vegetariano, todo mundo fala, mas a alimentação vegetariana só tem carboidrato. Não é verdade. É uma alimentação que pode ser balanceada e completa como qualquer outra. Mas se esse carboidrato ele vier de fontes integrais e naturais, como as frutas, por exemplo, o que a gente vê nos estudos, inclusive, é uma melhora do diabetes, é um controle melhor da glicemia. Tem um estudo científico que comparou uma dieta padrão recomendada pela Associação Americana de Diabetes e uma dieta vegetariana, né, 100% vegetariana e plant-based. O que é plant-based? Bom, a gente pode ser vegetariano comendo coxinha de jaca e refrigerante, mas a dieta plant-based é aquela baseada realmente nos alimentos integrais que tem na natureza. E quando você compara uma dieta 100% plant-based com até 80% das calorias em carboidrato com uma dieta tradicional, essa dieta plant-based mostrou a médio e longo prazo uma melhora no IMC, melhora na hipertensão, que geralmente está associada no diabetes tipo 2, melhora no colesterol e principalmente melhora no controle glicêmico a curto e médio prazo. A gente tem estudos até com 84 semanas de acompanhamento de pessoas com diabetes. Vou deixar essas referências aqui na descrição do vídeo para vocês, se vocês estiverem questionando ou se tiver algum colega aí da área da saúde que queira se aprofundar. Só pra gente concluir, então assim, quem tem diabetes não tem que ter medo de fruta, muito pelo contrário, deve aumentar a quantidade de fibra na alimentação, principalmente às custas de hortaliças e frutas. E essas fibras vão ajudar não só a fazer um melhor controle glicêmico, porque ajuda a baixar o índice glicêmico do alimento, né, da refeição de uma forma geral, mas essas fibras também vão ajudar a melhorar esse intestino, melhorar a microbiota intestinal, melhorar, em última análise, a resistência insulínica. E quando você tem uma alimentação bem abundante em fibra, você acaba comendo menos gordura saturada, você acaba comendo menos carboidrato refinado, que é o que no fim das contas vai prejudicar o diabetes. Então eu sei que esse vídeo ficou um pouco técnico, mas o objetivo foi trazer um pouco de ciência por trás do porquê quem tem diabetes não precisa ter medo de alimentação vegetariana, ou quem tem diabetes não precisa ter medo de fruta. Pelo contrário, quanto mais fibra, quanto mais fruta, quanto mais hortaliça você consumir, e se você tem diabetes ou até mesmo pré-diabetes, isso pode te ajudar a médio e longo prazo. Não deixe de acompanhar aqui o canal, porque vai continuar tendo muito conteúdo falando sobre isso, mas eu quis aproveitar aqui o dia do diabetes para liberar a sua fruta. Eu recebo muitos pacientes que falam que amam frutas e foram proibidos de comer por causa disso. E não é verdade, você pode comer sua fruta sem medo de ser feliz, é claro, desde que ela esteja dentro de uma dieta balanceada e de que isso faça sentido no seu dia a dia ou nas suas possibilidades, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado. Aguarda essa super aula que vai rolar, que vai ser muito linda, com muitos detalhes e com muita evidência científica também. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha aqui pra mim. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E não esquece também de seguir a gente, de acompanhar o canal, de acompanhar a gente nas outras redes sociais também. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.